Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, hoje é sexta-feira, então hoje é a produção, a meta da semana, né? Qual foi a produção da semana, qual foi minha meta da semana, se eu consegui fazer ou não. Vou estar falando para vocês como foi minha semana, gente. Confesso para vocês que essa semana não foi muito boa. Consegui bater a meta? Consegui, gente. O que eu falei para vocês que eu ia fazer, eu consegui fazer. Eu achei que eu não ia conseguir, por quê? Essa semana, para mim, foi uma semana que eu tive muita ansiedade. Não é devido ao crochê, gente, já vou logo falando para vocês que não é devido ao crochê. Eu tenho ansiedade bem antes do crochê. Quando eu tive a meta de fazer o crochê, quando eu resolvi fazer o crochê mesmo para ser minha fonte de renda, eu já tinha ansiedade, gente. Então, assim, o crochê foi para mim para ajudar na minha ansiedade. Mas, assim, tem vezes que ele... como é minha ansiedade? Minha ansiedade é o seguinte: quando ataca a ansiedade em mim, me dá um pouco de agonia. E devido a essa semana tá muito, muito quente, gente. Aqui tá muito quente. Você não tem noção. Então, assim, me dá agonia e também me dá dor no corpo, gente. Me dá uma dor no corpo tão grande que eu fico, assim, com vontade de só ficar deitada. É uma dor no corpo tão grande que me dá vontade de ficar deitada, mesmo tomando remédio de ansiedade. Só que eu sou uma pessoa assim, que eu tomo remédio de ansiedade quando eu tô com ansiedade. Eu não gosto de estar tomando todos os dias, todos os dias. Então, essa semana mesmo eu tomei todos os dias, porque todos os dias me deu ansiedade, todos os dias me deu dor no corpo. Então, assim, ela me prejudica bastante. Quando ataca mesmo, me prejudica bastante, porque me dá muita dor no corpo. Então, assim, é o que mais me atrapalha. Então, assim, eu deitei bastante essa semana. Às vezes eu deitava, não estava nem com sono, às vezes eu deitava para ver se parava um pouco da dor no corpo. E tomava o remédio, né? E esperava fazer ali o efeito. Então, assim, é devido à ansiedade, gente. Não é outro problema, é a ansiedade mesmo, eu sei que é. Porque quando eu tomo, passa, sabe? Passa aquela dor no corpo. Então, assim, aí eu consegui a meta, mas eu achei que não ia conseguir até ontem. Agora é 10h20 da manhã, sexta-feira, 10h20, que hoje é dia 22. Hoje é dia 22 de agosto. Então, assim, de 2025, né? Então, assim, consegui bater a meta. De ontem pra cá, faltavam os 2 tapetinhos que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Faltavam os 2 tapetinhos. Aí, ontem de noite, minha menina veio ontem aqui e ela é manicure, né? Então, assim, enquanto ela fazia minhas unhas dos meus pés, eu fiquei de boa, não crochetei, fiquei de boa ali, só mexendo no celular, ali de boa, conversando. Então, assim, o que eu falo para vocês? Às vezes, muitas vezes, a gente tem que dar aquela pausa. Então, o dia que ela pausa, enquanto ela tava fazendo minhas unhas, o dia que ela pausa ali, fiquei de boa, sem crochetar, sem nada. Aí, depois de noite, quando eu peguei, gente, aí eu chinelei. Consegui fazer um tapete ontem de noite e comecei o outro ainda, fiz uma base do outro. Só que essa semana eu vou falar pra vocês, mexer com linha aberta não é fácil. Essa semana eu trabalhei só com linha aberta. Gente do céu, meu coração ficou desse tamanhozinho, porque ó, cada vez que eu fazia uma peça, essa peça que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês só o que sobrou da cor predominante da peça. Vocês imaginam o que eu passei. O que eu passei com essa cor. Gente, eu tinha feito um bico de um jeito. Quando eu terminei, aí eu fiz de um tapete só. Quando eu fui para os outros, aí eu vi que não ia dar. Aí eu tive que desmanchar e refazer o bico, fazer com menos carreira. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só para vocês verem, gente. Isso não é fácil. E eu não tenho mais dessa cor. Aliás, nem tem estoque, né? Nem tem mais dessa cor. Então, vocês pensam que eu passei. Vou começar aqui com o tapete. Não tô fazendo encaixe do vaso por enquanto, gente. Eu só faço quando é encomenda. Eu tô fazendo mais tapetinho. Mas se alguém me pedir o encaixe do vaso, eu faço tranquilo. Não tem problema não. Olha pra vocês verem. Eu ainda não rematei, gente. Eu finalizei agora.
a minha meta, hoje é sexta-feira, então, até sexta-feira, a minha meta eu posso finalizar. Então, finalizei a minha meta, sexta-feira agora, 10h20 agora, e agora eu tô mostrando pra vocês. Gente, olha pra vocês verem o bico que eu tive que fazer. Gente, eu tive que fazer o bico só de uma carreira. E passar essa última aqui, ó. Mas ficou bom, gente. Não ficou pequeno, não, tá? Ó. Que eu faço. Quer ver? Ó, eu fiz isso aqui, ó. É que eu fiz isso aqui, ó. Daqui pra cá eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ficou 11 carreiras, com essa daqui deu 12, ó. Com essa carreirinha aqui deu 12, então eu podia fazer que não ia ficar pequenininho a minha peça, ó. Gente, esse tapete aqui, eu fiz o jogo de banheiro, né? Mas esse tapete aqui é o Raquel, lá os outros vídeos eu deixei, na descrição do vídeo eu deixei a videoaula que eu fiz, gente. Se alguém quiser também, pode me falar que eu deixo aí no comentário. Mas os outros vídeos que eu fiz, já 2 vídeos, eu já deixei a videoaula desse tapete Raquel, que é a Adriana Miguel, tá? Ela que fez esse modelinho aqui, ela deixou a videoaula lá, e ele é modelo tipo espiral, ó. Gente, eu gostei muito de fazer esse daqui, eu gostei mais porque ela faz com uma correntinha e eu me identifico mais quando eu faço com uma correntinha. Se eu fazer com 2 correntinhas, meu trabalho não fica legal, gente. Então, meus trabalhos eu faço só com uma correntinha. Olha pra vocês verem como é que fica fechadinho, bonitinho, olha. Fica lindíssimo, lindíssimo, ó. E eu gostei desse modelo assim, né? Espiralzinho assim. Já é o quê? Eu fiz um jogo de banheiro, um jogo de cozinha. Eu fiz o jogo de cozinha, agora eu fiz o jogo de banheiro no espiralzinho. Esse aqui é o lilás e esse daqui é o roxo. Tudo da Bandeirante, tá, gente? Olha aqui. Eu vou fazer, gente, eu vou, de cada coisa que eu mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer o vlog mostrando direitinho peso, medidas, tudinho, pra quem gosta de ver só a peça, tá? Aqui eu só tô mostrando o que eu fiz durante a semana. Mas vou fazer o vlog de cada peça dessa, o raio-x da peça, pode ficar tranquilo, que vai ter, ó, combinou, ó. Combinemos, ó, combinemos. Né? Combinei certinho com a peça, ó. Chique, né? Então, eu amei essa peça, gente. O que vocês acham? Olha que cor linda. Eu gostei. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Aí eu fiz os 2 do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho. Aqui, gente, eu vou rematar. Eu vou rematar certinho. Tirar foto no banheiro pra mim poder fazer o vlog. Porque quando eu faço o vlog, eu gosto de deixar a foto no banheiro pra vocês no final do vlog. Do raio-x da peça. Então, aqui, ó. Essa aqui é a tampa do vaso. Eu faço tudo do mesmo tamanho, gente. Pra não ter reclamação que a tampa ficou pequena no vaso. É mais fácil ficar, é grande. Ó. Olha aqui. Gente do céu, passei. Vocês não têm noção. Ai, não, e essa semana foi assim, sabe? Falar pra você que não foi só com essa peça que eu passei isso, não, gente. Pelo amor de Deus. Sabe o bom de fazer com sobrinha de linha? Aqueles um que é bem colorido, que acabou um sem medo do outro. Mas assim, que a peça tem que ficar tudo igual, meu Deus. Esse aqui também, ó. Consegui fazer esse jogo de banheiro também. Lembra que a minha meta era 2 jogos de banheiro e 2 jogos de banheiro e 2 tapetes, o parzinho de tapete. Lembra? Consegui, graças a Deus. Deixa eu ver qual que ficou. Ah, aqui, ó. Olha aqui também, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Tá vendo? Aí, deixa eu falar pra vocês. Uma coisa que eu fiz. Nesse aqui eu não fiz, ó. Nesse jogo de banheiro eu não fiz isso. Mas nesse aqui eu tive a ideia de fazer isso. Fiz o primeiro tapete. Pesei ele. Aí, pra mim saber se... Só que assim, ainda fiquei nas dúvidas, né? Que daí eu peguei e fiz o tapete... Eu fiz esse tapete, né? Aí fui fazer a tampa do vaso. Aí, o que que eu fiz? Eu medi o tapete todo. Aí, marquei. Aí, peguei e medi o tapete daqui pra cá. Sem o bico. Pra mim ver
se ia dar pra me fazer. Então, assim, aí eu vi que dava pra me fazer esse bico, né? Senão, se não desse pra me fazer, eu ia ter que diminuir alguma coisa aqui, não sei o que eu ia fazer. Mas, ó, eu usei aqui, gente. Esse aqui é o azul bebê e esse aqui também é o azul bebê. Só que cada um é de uma marca diferente, pra vocês verem. Aí, esse azul aqui é diferente desse aqui, mas é bebê também. Aí, eu quis fazer esse degradêzinho aqui, ó. O que vocês achou? Esse aqui é o azul turquesa, tá, gente? Ó, agora pegou a cor. É o azul turquesa esse daqui, ó. Aí, ficou assim, ó. Essa lindeza. Vou estar fazendo o vlog dessa peça também, que daí eu falo pra vocês quanta carreira eu usei de cada coisa, tá? Vocês ficam tranquilos. Então, assim, ó. Esse aqui é a tampa do vaso, que eu faço do mesmo tamanho do tapetinho, né? Que é o pé do vaso. Ó, tampa do vaso. Tive até que diminuir um pouco aqui a minha redinha, senão não ia dar. Eu faço uma carreirinha a mais. Aí eu fiz só uma, duas, 3 carreiras. Eu faço 4 carreiras, mas tive que diminuir, né, gente? Senão não ia dar, ó. Mas fica bom. Não fica ruim, não. Ó. Esse aqui é o tampa do vaso e esse aqui é o tapete maior. Olha. Gente, esse daqui eu fiz diferente daquele um que eu faço, que eu tenho até vídeo aula do tapetinho. Eu fiz igual esse daqui, igual a Morena faz lá no tapete morena dela. Esse aqui eu fiz com 6 L's, ó. Eu gosto sempre de fazer com 5 L's e colocar um ponto aqui, ó. Igual eu faço, eu tenho um vídeo aula do que eu faço, né, do meu jeito. Mas esse aqui eu quis fazer assim, com 5, 6 L's. 3, 6 L's. E esse daqui é o tapetão maior. Se vocês querem saber o tamanho, tudinho certinho, o peso que ficou de cada peça dessa, vocês têm que assistir o vlog, tá? Ó. Lindíssimo, lindíssimo. E daí, gente, esse daqui que eu acabei hoje, e vim gravar o vídeo pra vocês. Olha que lindeza. Gente, eu gostei. Quando eu peguei pra fazer, lembra que eu tinha, ó, eu tinha essas florzinhas vermelhas, ó. Eu tinha essas florzinhas vermelhas, parzinho da vermelha e o parzinho da amarela. Eu não sabia qual que eu ia pegar. Aí, na hora eu pensei, vou pegar. Aí eu peguei, gente, olha só o que sobrou do amarelo. Aí eu fiz igual também, igual eu falei pra vocês. Fiz um tapete todinho, medi. Aí fiz o outro até aqui e pesei pra ver se ia dar pra mim fazer o bico. Aí, graças a Deus, eu vi que tinha bastante ainda, que dava pra fazer o bico sobrava. Graças a Deus, olha. Gente, esse aqui é o marrom escuro da Bandeirante e esse aqui é o amarelo, tá? Aí, gente... Oh, ainda sobrou um pouquinho a mais aqui, ó. Mas o amarelo... Ó, dá pra ver o cone. Quase me deu um susto. Essa semana agora, a gente só foi pra passar susto. Meu Deus do céu. Por isso que eu não gosto de pegar... Assim, gente, ó. Eu gosto de pegar... assim, cone grande de 1 quilo, que você sabe que você vai dar, vai sobrar de boa. Mas quando você pega aberto, você passa sacrifício, tá? Aí, gente, fiz esse parzinho, ó, deu pra fazer o parzinho, graças a Deus. Ó. Gente, por um momento, eu achei que eu não ia conseguir minha meta. Por quê? Chegou ontem e eu tinha feito só os 2 jogos de banheiro e não tinha feito o par de tapete. Eu falei, será que eu dou conta de fazer o par de tapete? Mas eu chinelei ontem, dei aquela descansada, sabe? E chinelei e consegui fazer o tapete, um tapetinho desse todinho, ó. Peguei só a flor aqui, ó. Emendei o verde, que a flor tava desse jeito aqui, ó. Emendei o verde. E consegui fazer, gente. Até me admirei, tá? Fui ligeira. Ó, de noite, eu fiz isso de noite. Eu durmo assim. Apesar de que ultimamente eu tô dormindo tarde, né? Pra mim é tarde, 11h30, pra mim é tarde. Porque assim, tem vezes que eu sou assim, 9h30 já tá me dando aquele sono, sabe?
Depois que me dá sono, gente, nem adianta eu continuar. Posso vazar e dormir. Bate aquela canseira, aquele mal-estar, aquela canseira, aí posso ir dormir. Não adianta insistir não, que eu não vou conseguir mais. Eu não consigo crochetar igual eu vejo muitas meninas aí crochetar até 1 hora da manhã, não. Eu sou assim, gente, ó. E eu acho que é uma coisa assim que eu vejo as meninas tá tendo um debate aí no YouTube sobre o lado do crochê que ninguém fala, que é o lado ruim do crochê. E eu acho que todas nós temos a noção, o lado ruim que é o crochê, se nós deixarmos isso tomar de conta. Qual é o lado ruim? O lado ruim é se você... Eu sou assim. Se tiver uma roupa para me drobar, ela fica na minha cabeça. Eu tenho aquela roupa para me dobrar, eu tenho que drobar ela. Aí eu já não consigo crochetar direito. Eu tô crochetando, mas minha mente está lá. Eu tenho que fazer aquele serviço. Se eu deixar uma casa para limpar, uma louça sem lavar, na minha mente fica. Então, assim, eu posso até crochetar de manhã cedo, mas eu sei que lá, 10 horas, eu tenho que parar e fazer meu serviço, fazer meu almoço, limpar minha casa, lavar minha louça. Aquela roupa que tá para me drobar, eu tenho que parar e drobar ela, porque se eu não drobar, ela vai ficar aqui na minha mente, ó. E então, eu não vou ser produtiva porque vai estar me atrapalhando. Então, assim, eu prefiro parar aquele tempo, ir lá e fazer aquele serviço, porque aquele serviço vai ficar aqui na minha mente. E eu não vou conseguir ser produtiva se eu tiver aquele serviço. Por mais que eu queira crochetar, ficar sentada crochetando, mas aquele serviço, ele tem que ser feito e eu tenho que parar e fazer. E é assim que funciona, gente. Então, assim, lado ruim é, às vezes, você empurrar com a barriga aquilo que você tem que fazer. Você não pode empurrar, você tem que ir lá e fazer. Para aquele tempo, vai lá e faz. Que quando você vir para o crochê, você vai estar com a mente vazia e, ó, você consegue crochetar. Mas enquanto você tiver na sua mente que você tem algo para você fazer, você não vai conseguir ser produtiva. E isso, gente, tipo assim, você trabalha de empregado, você sai da sua casa e vai lá. Aí você desliga. Mas se você trabalha na sua casa, você sabe que você está ali, você está vendo aquilo que você tem que fazer. Então, não adianta você empurrar. Não adianta. Você vai ter que parar e você vai ter que fazer. Porque se você não parar e não fazer, eu mesmo sou assim. Aquilo me incomoda, e eu não consigo. Eu crocheto ali, mas meu serviço não rende. Porque a minha mente está naquele serviço que eu não fiz e que eu tenho que fazer. E só eu tenho que fazer. Não tem outro para fazer. É eu. Aquele serviço é meu. Entendeu? Então, assim, eu crocheto, eu tenho meu horário para me dormir. Então, assim, tô conseguindo até ir 11h30, mas é porque o meu esposo está acordado, ele não está dormindo cedo. Mas se ele for dormir 9h30, eu também vou deitar. Porque no momento que você incomoda alguém com o seu trabalho, você vai estar pro lado ruim do crochê. Porque o seu crochê não pode incomodar o seu esposo, não pode incomodar seus filhos. A parte da questão de dormir tarde demais e aquela outra pessoa está ficando incomodada, porque você está atrapalhando. Porque o nosso serviço tem que ser para nos ajudar. Ele tem que ser para trazer uma renda a mais para a nossa casa e não para atrapalhar a nossa vida de casal, nossa vida de família. Então, isso é que eu penso comigo. Então, estou indo até 11h30 porque o meu esposo está acordado até 11h30. Mas se ele fosse dormir mais cedo, eu também largava o meu crochêzinho e ia dormir também para não atrapalhar ninguém. E isso é um fato, gente. Isso é um fato. Não adianta ninguém discutir sobre isso, não. Porque, infelizmente, você não pode deixar o crochê te dominar. Você tem que dominar ele, porque ele é o seu trabalho e não ele é o seu vício. Isso aqui vicia, claro que vicia. A minha vontade é ficar sentada aqui o dia todo crochetando, mas eu sei que eu tenho meu trabalho para me fazer, eu tenho minhas obrigações para me fazer. Eu largo de fazer ele aqui, vou fazer minhas obrigações, depois eu volto a crochetar de boa. É assim que tem que ser, gente. Ele é o nosso trabalho? É sim, mas nós temos horário para entrar e nós temos que ter horário para sair também. Não é deixar ele tomar de conta da nossa vida pessoal, entendeu? Então, é isso aí, algo que eu queria falar muito, que eu vejo as minhas tendo esse debate, e o que eu penso comigo mesmo, e o que eu penso sobre isso, gente. Nós temos que ter nosso horarinho para entrar para o nosso trabalho, temos que ter o nosso horário para fazer os nossos
afazeres da casa, as nossas obrigações, entendeu? As nossas obrigações. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Estou muito feliz por ter batido a minha meta da semana. Não bati a meta do que eu falei para vocês. Que a minha meta era R$300 por semana. Mas eu não consegui. Porque o meu jogo de banheiro eu tô vendendo... eu tô ponhando a R$85. Se a cliente pedir até um descontinho, eu deixo até por 80. Mas eu aumentei R$5 a mais. Então, assim, 85 mais 85. E o jogo o par de tapete é R$40, que é R$20 cada um. Se comprar o par, sai a 40. Se for só um, eu tô ponhando a R$25, mas se for o par, eu ponho a 40. É uma jogada de marketing, né? Então, assim, sai num... Essa semana agora, minha meta foi de R$210. Então, não bati a meta de R$300 por semana. Mas tá bom, tá ótimo. Semana passada também eu não bati, né? Nem sei quantos que eu cheguei, mas eu não bati também não. Falta um pouco ainda. Mas 2 semanas em seguida eu passei. Então tá bom, gente. Vai ter semana que eu vou passar, vai depender das peças que eu fazer, vai depender dos valores das peças. Então, assim, o que eu conseguir tá bom, pra mim tá ótimo. Quando eu passar mais, tá bom. Mas igual eu falei pra vocês, essa semana não foi fácil pra mim, devido a muitas dores no corpo que eu tive devido à ansiedade. A ansiedade não é por causa do crochê, já falei isso pra vocês. Mas é assim mesmo, gente. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!